Queridos irmãos, dando sequência no vídeo 96, né? Então nós vamos voltar só um parágrafo aqui para continuarmos. Então, o que muitas pessoas, né, não imaginava é que o nosso organismo fisiológico, né, biológico, muitas pessoas não conseguiria entender, né, saber que ele é composto de 60% de água, né, de água salgada, né, então, cuja composição é quase idêntica à do mar, isso quase idêntica, viu? Com os tantos sais de sódio, de cálcio, de potássio, nós já lemos e já explicamos, né? No vídeo 95. Aliás, no vídeo 96. Então, agora nós nos encontramos no vídeo 97. Constantes dos sais de sódio, de cálcio, de potássio, encontra-se na esfera de atividade fisiológica do homem reencarnado. O sabor do sal no sangue, no suor, nas lágrimas, nas secreções, os corpúsculos aclimatados nos mares mais quentes, né? E como eu já disse, né, os moluscos, os crios, as células, né, nesse processo aclimatados, regiões assim mais quentes, próximas a vulcões, né, nas profundidades dos oceanos. Então, olha só para ver como que são as coisas. Há verdadeiras surpresas de comparação analógica que poderíamos efetuar nesse sentido. Então, Alexandre, olha o que ele disse aqui agora, ó, o que eu disse no vídeo anterior. Quando eu disse que muitas coisas ele não estava declarando, deixando bem claro aqui, porque nós ainda não tínhamos e nem temos condições de assimilar tudo. No entanto, ó, observa aqui o que ele acabou de dizer, ó. Há verdadeiras surpresas de comparação analógica que poderíamos efetuar neste sentido. Você conseguiu entender a psicologia de Alexandre? Depois que ele ainda disse assim, a vontade do líquido orgânico, ele ainda disse assim, ó, há verdadeiras surpresas de comparação analógica que poderíamos efetuar neste sentido. É o que eu disse, só com os meus termos e com a minha psicologia. Sabe? É a mesma coisa. Eu gosto de fazer essa comparação assim, ó. Por exemplo, num prezinho, no maternal, crianças ali de 1 ano, de 1 ano e meio, de 2 anos, a professora, de repente, põe a criançada tudo ali sentada e fala assim, criançada, a tia hoje vai ler uma historinha para vocês, a historinha do Chapeuzinho Vermelho. A criançada, titia, titia, 1 ano, 1 ano e meio, falando titia, seria eu que sou doido, né? Titia, conta. De repente ela começa a narrar a historinha do Chapeuzinho Vermelho em alemão.
E aí? Como é que fica a história? Se ali não existe nenhum poliglota reencarnado para entender o assunto, para entender o idioma, a hora que ela termina, as crianças pegam a interrogam. Titi, a senhora não vai contar a historinha do Chapeuzinho Vermelho para nós? Ela pega, usa o português e diz assim, mas eu já contei, bem. A senhora já contou? Já. Você entendeu a psicologia, né? Nós temos que falar o mesmo idioma. Por isso que tem alguns tonto, como eu, que tenho que fazer algumas interpretações assim, sabe? Igual cacho de banana, você entendeu? Em vez de dizer assim, o eu é composto de um número inimaginável de corpos. Em vez de eu dizer corpos, eu digo assim, o eu é como um cacho de banana. O eu é aquela haste, né? Hástia, é hástia. Ah, você entendeu, tá certo. O importante é você entender, eu não tô nem aí. O cacho de banana, né? Você vai lá e corta ele. Tchuc. Não tem aquela parte do meio assim? Que fica todas as pencas de banana presas nele? Ali é o eu. Os milhões de corpos são as bananas. Eu tenho que simplificar, em vez de eu falar que o eu é composto de milhões de corpos, eu digo assim, o eu, que é o centro do cacho da banana, tem milhares de bananas grudados à sua volta. Não é fácil, né, gente? E eu entendendo tudo que significa esses corpos, estas centelhas, e eu não ter como, nem condições de vocabulário para expressá-las. Mas tá bom, o importante é isso. Então vamos dar sequência. Não soube o que responder, em vista das definições ouvidas, e ante o meu silêncio foi o próprio Alexandre que continuou depois de significativa parada. Então observa, André ele se encontrava assim à frente de Alexandre, ouvindo esse comentário de Alexandre, assim estupefato, assim, ó, que isso? Meu Jesus, você conhece aquela historinha do peixinho, né? Do peixinho vermelho, de uma obra de André Luiz também. Então, como peixinho, né? Saiu, não vou narrar a história não, porque é muito longo. Saiu, foi e encontrou o oceano. Voltou e contou para os amigos dele. Ó, encontrei o oceano, assim. Todo mundo rolaram no chão de tanto rir. Mas der risada, mas der risada. Onde você viu isso? Não existe. Não existe nada além que isso aqui. E ó, pá no bumbumzinho do peixinho. O peixinho vazou dali, mas saiu até arranhando naquele buraquinho. Foi embora para os oceanos. Daí uns dias ele ficou sabendo, né? Você sabe da história. Que houve uma estiagem naquela região e matou todo mundo. Então é assim. Então, gente, voltando ao item anterior, por que nós possuímos todas estas composições? Por que existe em nosso organismo orgânico, né? Estas composições todas.
cálcio, né? Potássio, sódio, né? Por que que existe toda essa composição? Porque nós viemos e desde o princípio nós viemos nos estagiando nestas regiões. Então, em todas as regiões que nós nos estagiávamos, entendeu? Obviamente, nós amealhávamos as composições às quais era composta aquele local, aquele reino, aquela situação. Então, é natural que por nós termos assim nos estagiado um período longo na região dos mares, entendeu? É natural que, como Emmanuel mesmo já nos disse, que no princípio todos nós não passávamos de ameba. Agora, ameba vive onde? Não é nos mares? Então, o fato, Emmanuel está certo. O fato de nós termos vivido como ameba, o nosso organismo, ele foi absorvendo toda essa composição. Agora, uma questão muito interessante que nós temos que levar ao conhecimento das pessoas é que isso eu afirmo por outros motivos que eu conheço, só que isso eu me dou o direito de não revelar certas coisas. Porque nem tudo a gente pode falar também. A gente tem que agir com uma certa prudência, sabe? Mas isso não aconteceu conosco na Terra, viu, gente? Na Terra. 99% da humanidade que vive na Terra não originaram, né? Não tiveram sua origem na Terra. Isso é que a ciência desconhece. Isso é porque a ciência desconhece o princípio espiritual do indivíduo, o eu. Você entendeu? Porque todos nós, 99% da humanidade que vive na Terra, nós viemos de outros planetas. Agora, é óbvio que aqui Alexandre está falando a respeito do organismo, do mecanismo fisiológico. O mecanismo fisiológico, sim. Então vamos dizer que esse nosso corpo físico, ele acompanha o processo original, desde a originalidade da formação da Terra. Toda a composição orgânica. Você entendeu? Mas o espírito não. O espírito, nós viemos de outros sistemas solares. Quando nós aqui na Terra chegamos, nós já encontramos esses corpos em determinadas situações onde cabia apenas os benfeitores espirituais nos reencarnarmos
nos corpos que já existiam aqui. Então você entendeu? Ó, como está aqui, ó. Nosso mecanismo fisiológico, a rigor, se constitui de 60%. Nosso organismo fisiológico, ele vem dos primórdios da Terra. Esse corpo, esse organismo. Mas o espírito não. Você não conhece a história dos maias, dos incas, dos astecas? Você não conhece a história dos egípcios, né? Dessas raças que vieram aqui para a Terra e que de repente foram extintas? Por que foram extintas? Porque assim que elas cumpriram o que foi pela providência divina a elas aqui cumprir, elas retornaram ao mundo, à dimensão de origem de onde um dia elas saíram de lá. Os capelinos, 95% dos capelinos que vieram do sistema de capela aqui para a Terra, você entendeu? 95% já retornaram ao sistema de capela. Nós somos capelinos. Nós viemos do sistema de capela, que continuamos aqui por amor ao Cristo, por gratidão ao Cristo. E uma boa parte também, porque continuaram assim, transgredindo as leis de Deus, e como aqui é um mundo ainda de provas e expiações, permanecemos aqui. Uma boa parte permaneceu aqui ainda até se melhorar. Mas o dia que se melhorar, poderemos retornar ao sistema de onde viemos, ou poderemos continuar reencarnando aqui mesmo, porque a Terra é muito boa, muito gostosa, né? Eu creio que não haverá necessidade de nós retornarmos ao mundo de origem, onde nós um dia saímos, não. Porque aqui está muito gostoso e vai melhorar muito isso aqui ainda, né? Só depende de nós. Então eu quis dar essa explicação, porque tem muitas pessoas que pensam assim, que são materialistas, então não acreditam no espírito, não acreditam na imortalidade da alma. Então pode pensar assim, eu, Sebastião da Silva Sauro, eu fui criado no momento que a Terra foi criada. Sim, o teu corpo foi criado. O teu corpo orgânico, o teu corpo fisiológico, o teu organismo. A cachola. Mas o teu eu não. O teu eu, segundo as informações que eu já tive, nós somos muito antigos. Esse é o terceiro sistema solar que nós nos encontramos. O nosso eu, o nosso eu, o nosso princípio inteligente é o terceiro sistema solar. Agora veja bem o quanto o processo é complexo. Então, por isso que os cientistas, analisando o organismo físico, eles conseguem encontrar praticamente todas as propriedades que existem na natureza, nos oceanos, né? Na biodiversidade, nos reinos todos, no mineral, no vegetal, e no animal, na flora, nos oceanos. Eles conseguem encontrar, né, essas propriedades todas no nosso organismo, porque o nosso organismo é constituído de tudo que existe na Terra. Legal isso, não é? É uma maravilha. O nosso organismo é constituído de tudo que existe na Terra. Gente, é natural. Os benfeitores espirituais não iriam constituir o nosso organismo físico, matéria,
cachola, que eu estou dizendo. Eles não iriam buscar em outro planeta outra matéria, outra constituição para constituir aqui os nossos corpos físicos, né? Eles iriam usar a mesma matéria, como eles usaram a mesma matéria constituinte da Terra para constituir o nosso organismo. Deu para você entender? Tem muito mais coisa aqui, mas eu tô tendo dificuldade assim até em expressar certas coisas, porque tá me faltando palavra. Então eu tô tentando assim, sabe, levar assim, mais ou menos, para poder não perturbar tanto a tua cabeça. Desculpe. Então, Alexandre encontrava-se pasmo mediante as informações de André Luiz, encontrava-se pasmos mediante as informações de Alexandre. E Alexandre continua, o caboclo maldoso. Olha só para você ver, ó. Como vê, ao renascermos na crosta do mundo, recebemos com o corpo uma herança sagrada, cujos valores precisamos preservar. Gente, recebemos uma herança sagrada cujos valores precisamos preservar, aperfeiçoando-o. As forças físicas devem evoluir como as nossas almas. Se nos oferece o vaso de serviço para novas experiências de elevação, devemos retribuir com o nosso esforço. Aqui, vaso, se nos oferece o vaso de serviço, esse vaso de serviço é o corpo físico. É o corpo físico que é oferecido ao espírito. Se nos oferece o vaso físico, né, devemos retribuir com o nosso esforço, o nosso empenho, a nossa dedicação, auxiliando-as com a luz de nosso respeito e equilíbrio espiritual. Respeito e equilíbrio espiritual. Nós devemos não só respeitar-nos, o nosso corpo, como respeitar o próximo e como devemos ter equilíbrio espiritual no campo de trabalho e educação orgânica. Eita, mas aí aí Alexandre arrebenta todo mundo, né? No trabalho de educação orgânica, no campo de compreensão, no campo de trabalho e educação orgânica. Então você observa que até o corpo orgânico ele encontra-se em processo de evolução, subjugado ao perispírito e ao espírito. Então, conforme o perispírito e o espírito evolui, o corpo físico também se transforma, ele se melhora, ele evolui para melhor. Por isso que os corpos estão sendo remodelados pelos índigos e pelos espíritos cristal para que no ano de 2054 venha para a Terra uma pré-de-espírito mais evoluído ainda para habitar esses corpos. Então, vejamos a responsabilidade nossa mediante a esse vaso físico que é o corpo físico. Vamos para o próximo vídeo.